Saudações, turma. Nós vamos começar mais uma vez com as nossas formações de processo civil e salientar aquilo que estamos a caminhar para a fase final, e esta aqui é a nossa quinta aula e a nossa antepenúltima aula. Assim, dizer que para o tema de hoje nós temos o tema que vai ser abordado, que é o saneamento do processo, um tema muito pertinente e uma das fases processuais no processo civil. Assim, convido todos a não saírem dali. O saneamento é uma das fases do processo. Como anteriormente foi dito, é uma das fases em que surgem, após os articulados. Após os articulados, nesse contexto, os articulados que são, nos termos do artigo 151 do Código de Processo Civil, os articulados são as peças em que as partes expõem a fundamentação de fato, de direito, e formulam um pedido. Esses articulados, que são consagrados no artigo 151 do Processo Civil, nesse caso, artigo 151 do CPC, ela diz aqui que os articulados são aquelas peças em que as partes fundamentam nela, nesse caso, as suas disposições de fato, o pedido e o direito. Os articulados são, nesse caso, a petição inicial, a contestação, nesse contexto, a réplica, a tréplica e os articulados supervenientes no processo civil. Então, todas essas fases fazem parte dos articulados, sendo que a petição inicial pode ser ou é, nesse contexto, a ação, uma ação que o autor, nesse caso o A, impetra contra o B, ou B impetra contra A, e sucessivamente. Então, na sua petição inicial, na sua ação, o A vai expor as suas fundamentações, vai espelhar os fatos, quando tudo ocorreu, quando ocorreu nesse contexto. Aqui vai dizer os fatos que no dia 23 de julho de 2016, nesse contexto, então, são aqueles fatos que o próprio autor vai narrar na sua petição inicial. Agora, a contestação é a resposta do réu, do B ou do A, à petição inicial do autor, que impetra contra o réu. Aqui nas suas fundamentações ou nas suas contestações, o réu poderá defender-se por defesa por impugnação, defesa por execução dilatória, peremptória e várias anuências que estão consagradas no Código do Processo Civil. Então, dizer aqui que a contestação é a resposta do réu à petição inicial. Já a réplica, que é a resposta do autor à contestação do réu, nesse contexto, aqui na réplica, o autor também vai deduzir os seus fatos reconvencionais, a deduzir, a expor fundamentos que contrariem os fatos apresentados pelo autor ou pelo réu na sua contestação. Já a tréplica é a resposta do réu à réplica do autor. Então, são são fatos aqui na réplica, o autor aqui vai expor os fatos que dão sustentabilidade contra a réplica. Aqui a réplica, o autor vai dar fatos que sustentam a contradição à contestação do réu. Aqui o réu, na sua contestação, vai expor fatos que contradizem a petição ou ação do autor. Agora, os articulados supervenientes são aqueles articulados em que as partes, no decorrer do processo, entendem que existiu fatos novos
e gostariam que o juiz apreciasse. Então, estes factos novos chamam-se articulados superveniente e pode uma das partes, quer autoral, quer impretar, até impretar não é? Nesse caso, levar a cabo do juiz para uma apreciação. Então, tudo isso é um resumo que eu queria fazer compreender e dizer aqui como é que surge, não é, o saneamento do processo. Em um contexto mais simples, saneamento quer dizer o quê? Saneamento quer dizer organizar. O juiz organiza o processo nesse contexto, colhendo do processo, do volume processual, os fatos mais importantes para apreciação na audiência de julgamento, nesse contexto, para a matéria da discussão de audiência e julgamento. Então, como o saneamento visa organizar, num contexto mais social, não é? Supomos que levamos isso para o âmbito social. Nós, na nossa casa, às vezes, quando nós chegamos, encontramos que a nossa casa precisa ser organizada, a nossa casa precisa ser limpa. Então, para nós organizar a nossa casa, nós vamos ter primeiramente que tirar da nossa casa, organizar aquilo que é mais importante para manter na nossa casa e aquilo que é o lixo, tirar para deitar fora no contentor. Então, aplicando isso no âmbito jurídico, no âmbito jurisdicional, o mesmo acontece. O juiz pega o processo, não é? O juiz pega o processo, que é composto pelas peças processuais que as partes interpuseram em sede de tribunal. Nessa organização, o juiz, em cada peça processual, vai colher os fatos, as peças processuais, os documentos juntos para a produção de prova. Então, o juiz é que vai articular, vai procurar aquilo que é mais importante para colocar no seu despacho ou no seu questionário, então, para serem matéria para apreciação da lide. Então, o juiz é que ele vai pegar aquilo que for lixo, aquilo que não é importante para a discussão da matéria, para a discussão da audiência e julgamento, não é? O juiz vai pegar aquilo e vai deitar fora. Deitar fora não é deitar fora, atirar, não. Vai excluir aqueles factos que não são importantes e vai pegar naqueles mais importantes que as partes foram interpusendo em sede de tribunal, para que faça parte do questionário e seja matéria de discussão e julgamento no dia em que o juiz poderá designar o dia para a audiência. Então, assim, como dizia, não é? O juiz vai tirar o que é mais importante para esse despacho. O despacho saneador, não é? Despacho saneador será aquele despacho após ser apreciado, após o juiz apreciar os fatos importantes, após o juiz achar que foram sanados todos os pontos para a discussão da matéria controvertida. Então, nesse despacho, onde o juiz, por sua vez, vai designar dentro de 10 dias uma audiência para a discussão da matéria de fato. Então, assim, proferida o despacho, o juiz notifica o A, nesse caso que é o autor, ou o seu mandatário judicial, o B, nesse caso, que é o réu, ou o seu mandatário judicial, para tomar conhecimento que o juiz fixou a audiência de julgamento para ser discutida, supomos, no dia 24 de julho. Então, é nessa data onde o juiz poderá apreciar, discutir com os advogados, com as partes, a matéria em questão, que foi apreciada ou que foi remetida à sua esfera jurisdicional
para uma apreciação, para um julgamento justo e para uma decisão racional. Assim, nos termos do artigo 508 e seguintes, eu vou ler para que os doutores tenham conhecimento, diz assim: o artigo 508. Caso de audiências preparatórias. Fim dos articulados, se o juiz se afigurar possível conhecer, sem necessidade de mais provas, do pedido ou de alguns dos pedidos principais, ou do pedido reconvencional, designará para dentro de 10 dias uma audiência de discussão. Então, assim, estando aqui na audiência preparatória, o juiz vai ter que, dentro de prazo de 10 dias, após ser sanado, após o processo ser colhido, os fatos mais importantes, o juiz proferirá em despacho, dentro de 10 dias, uma data para a audiência, para que as partes discutam a matéria em pleito, em sede de juiz, na audiência de julgamento. Então, é assim que diz a norma 508, número 1 do Código do Processo Civil. Ainda assim, diz o número 2. Quando a causa admita a transação e as partes residam em comarca, serão notificados para, sob pena de multa, comparecerem pessoalmente ou se fazerem representar por advogados com poderes especiais para transigir. Então, aqui naqueles contextos em que as partes são representadas, em que as partes ortogaram poderes especiais aos seus advogados por intermédio de uma procuração. Aqui, os poderes especiais, dão toda a limitação do advogado representar o seu representado em sede de tribunal na ausência ou na presença dela. Ainda que ele esteja presente, o autor ou o réu, ainda que não estejam presentes, em virtude de terem otorgado poderes especiais ao seu advogado, o seu advogado, por sua vez, podem representá-los sem que eles estejam presentes. A lei permite isso, por isso é que está aqui a dizer o número 2 do artigo 508 e não só, também o artigo 32 do CPC, que fala sobre o patrocínio judiciário. Então, agora, o que é vencer despacho saneador? Não é? O despacho saneador, nos termos do artigo 510, número 1, ele diz assim: realizada a audiência, ou logo que findem os articulados, logo que findem os articulados nos termos do artigo 151, se a ela não houver lugar, é proferido dentro de 15 dias o despacho saneador para os seguintes fins: conhecer da ordem designada, no artigo 288, das exceções que podem conduzir à absolvição da instância, assim como das nulidades, ainda que não tenham por efeito anular todo o processo. Linha B. Decidir se procede com alguma excepção perentória. A linha C. Conhecer diretamente do pedido, se a questão do mérito for única de direito e poder ser já decidida com a necessária segurança, ou se, sendo a questão de direito e de fato, ou se de fato o processo contiver todos os elementos para uma decisão conscienciosa. Assim, o despacho saneador, vem sendo a decisão do juiz, em que nela o juiz pode, no despacho saneador, indeferimento liminar, sem antes haver audiência, quando o juiz reconhece que a petição é inepta, nos termos do artigo 193 do CPC, quando o juiz reconhecer que a petição é inepta, pode o juiz
nos termos desse artigo 198, com corolário aos artigos 474 e 477, o juiz pode indeferir liminarmente a petição sem antes conhecer do mérito da causa, quando a petição vem mostrada deficiência e irregularidades. Então, o juiz aqui poderá indeferir liminarmente a petição inicial e não vai conhecer do seu mérito, mas também pode excluir do indeferimento liminar e pedir que o autor, no prazo de 5 dias, corrija a sua petição, faça uma correção da sua petição para não comprometer o êxito da mesma. Então, poderá o juiz convidar o autor para fazer uma correção e apresentar dentro de 5 dias uma nova petição. Mas uma nova petição não vai ser todo aquele processo. O autor simplesmente, ou o seu mandatário, farão o aperfeiçoamento daquela petição inicial, suprindo as irregularidades que estão consagradas no artigo 467, onde fala sobre os requisitos da petição inicial. Se o autor na sua petição inicial não fez constar nela todos estes requisitos constados nesse artigo, então considerar-se-á a petição deficiente, vai comprometer o êxito. Então, para não haver nulidade, para não haver indeferimento processual, o juiz, por sua vez, pode, nos termos do artigo 474 ou 477, vamos lá confirmar o artigo para não cometermos erro, não é? Nos termos do artigo 477, sim, efetivamente, 477, aqui, o juiz convidará o autor, não é, que dentro do prazo de 5 dias complete aquela petição, corrija aquela petição. Diz assim 477, petição irregular ou deficiente. Número 1. Quando não ocorra nenhum dos casos previstos no número 1 do artigo 467, mas a petição não possa ser recebida por falta de requisitos legais ou por não vir acompanhada de determinados documentos, ou quando apresente irregularidade ou deficiência que sejam suscetíveis de comprometer o êxito da ação, pode ser convidado o autor a completá-la ou a corrigi-la, marcando o prazo para a apresentação da nova petição. Assim como dito anteriormente, o juiz convidará o autor, no prazo de 5 dias, para corrigi-la, para que a petição não seja indeferida liminarmente, nos termos do artigo 477, que diz assim: a petição deve ser liminarmente indeferida quando se reconheça que é inepta. Onde é que vamos encontrar a ineptidão da petição inicial? No artigo 193, que diz assim: nulidade dos atos, ineptidão da petição inicial. Número 1. É nulo todo o processo quando for inepta a petição inicial. Número 2. Diz-se inepta a petição que quando não falte, ou quando falte, ou seja, ininteligível a indicação do pedido ou da causa do pedido. A linha B, quando o pedido esteja em contradição com a causa do pedido. A linha C, quando se acumulem pedidos substancialmente incompatíveis. Então, ocorre ineptidão nesses contextos, mas também quando a falta de requisitos
ou quando a falta desses procedimentos poderá causar indeferimento processual. Assim, mas os nossos juízes têm sido juízes flexíveis que, antes de indeferir liminarmente, eles, nos termos do artigo 477, mandam corrigir, marcando o prazo de 5 dias. Mas todo esse procedimento, o despacho saneador, todos esses despachos saneador, ela surge antes do saneamento do processo, porque o saneamento do processo visa preparar o processo para a audiência. E se eu conheço, o despacho saneador não visa conhecer o mérito da causa, não visa conhecer, apenas vem antecipar, ou seja, vem julgar o processo antecipado, antes mesmo que ele conheça o seu mérito, quando se há irregularidades. Então, essa é a função do despacho saneador, conforme nos artigos 510 do Código de Processo Civil. E já a audiência preparatória, nos termos do artigo 508, vem marcando, vem dizendo ao juiz que dentro do prazo de X dias deverá marcar audiência para a discussão da matéria de facto de direito entre as partes autorais e as partes mandatariais. Então, curto o tema e eu espero que os doutores, os caros formandos tenham gostado dessa aula. Qualquer subsídio, qualquer questões que surgirem depois de assistirem o vídeo, não hesitem em contactar-me, porque geralmente eu deixo sempre nas descrições os contatos para que interajam comigo. Então, já deixar aqui o tema para a próxima aula, que será provas processuais, a nossa penúltima aula, provas processuais, e a última aula, que será a sentença. Então, estamos juntos, caros formados, e nos vemos já. Até breve.